Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso Gcast, o podcast da Gazeta do Paraná. Hoje no nosso Gazeta Entrevista estamos com mais uma personalidade do meio político, mais uma pessoa que trabalha em prol da nossa Cascavel, e a gente sempre traz essas pessoas para poder, você que está do outro lado da telinha, acompanhar um pouco mais, saber dos bastidores políticos e de outras personalidades da nossa cidade também. Sempre muito bem informado aqui com a Gazeta do Paraná. Hoje, ele que foi reeleito com 2.604 votos, o quarto vereador com mais votos dessa nova legislatura, comerciante, administrador de empresas, pai, responsável e, acima de tudo, mais uma cara, entre aspas, nova na política. Seja muito bem-vindo, Carlos Xavier, ao nosso Gazeta Entrevista. Obrigado, Lucas. Quero saudar de maneira muito especial você, toda a sua equipe, toda a equipe aqui da Gazeta. Uma alegria muito grande poder estar aqui para falar um pouquinho, para aqueles que ainda não nos conhecem, contar um pouquinho da nossa história, como nós chegamos até a política, né? Como nós chegamos a esse mandato. Né, que eu digo que nós estamos sim no segundo mandato, mas o primeiro mandato foi feito pela metade, né? Então explicar isso também para a nossa comunidade é sempre importante falar sobre isso e dizer da alegria que é atingir essa marca de 2.604 votos e a nossa responsabilidade também nesse novo ano, nesse novo mandato e poder trabalhar bastante pela nossa cidade. Obrigado pela oportunidade. Se não estou ruim de contas, a tua primeira peleja por um mandato 2018. 2020. Exato? 2020. Isso. 2019 é isso, 2020. Próximo 2020, a tua primeira eleição, e aí você ficou como suplente já estava no Republicanos, já estava né? no Republicanos, exatamente. Comerciante já, com uma vida tranquila, o que te levou para a política, Xavier? Muito legal essa pergunta. Eu, final de 2019, em uma reunião de amigos, um grupo que nós temos na região oeste de Cascavel, nós decidimos que era o momento de colocar alguém de nós para disputar a eleição em 2020. Foi isso que nós fizemos, né? O meu nome foi o nome escolhido e a partir daquele momento eu comecei a entender. Eu, de fato, nunca me imaginei, Lucas e quem nos acompanha, de fato ser político, de me colocar à disposição. Mas a partir do momento que você tem grupo, né? E eu vejo que política é muito importante você ter grupo, você se sente mais forte, você se sente mais preparado, inclusive, né, para disputar. Disputamos a eleição, ainda não tínhamos conhecimento de como se faz uma campanha, né, de como que se coloca à disposição, para que a população também venha junto com você. Fizemos 1.172 votos, ficando como primeiro suplente, e aí depois, em 2022, com a cassação da chapa do PL, nós tivemos então a oportunidade de atingir chegar no mandato. E aí nós fizemos um mandato muito forte, um mandato muito atuante na nossa região, na cidade de Cascavel, discutindo problemas pequenos que incomodam o cidadão, mas também grandes problemas que a nossa população, de maneira geral, enfrenta. E eu acho que isso nos levou a ter agora, nessa segunda disputa, de maneira mais profissional, de maneira mais, eu diria, mais preparado, inclusive, né? E também já com resultados para mostrar para a nossa população, fez com que a gente pudesse ficar entre os 4 mais votados, uma alegria muito grande, como eu disse para você. Então, no momento em que a gente recebe um chamado, nós entendemos que é hora da gente dizer o sim. Você perguntava o porquê que eu me coloquei à disposição, né? De nada vale nessa vida você crescer, você se desenvolver, e quando você olha para o lado, você observar que você pode fazer mais. Então, eu como cristão, eu vejo que é uma missão nós estarmos na política e também poder contribuir com a cidade, poder contribuir, desenvolver políticas públicas que chegam até as pessoas. Esse é o nosso objetivo e é por isso que eu saí da minha zona de conforto, que não tem nada de conforto, na verdade, porque empreender não tem nada de conforto, mas pelo menos você determina o que você faz na sua empresa, é você que tem essa missão, né, dentro da sua empresa, então, de certa forma, sim, uma zona de conforto. E aí, quando você vai para a vida pública, outros interesses estão no meio, e aí eu digo que é um desafio muito grande você poder conciliar todos esses interesses, né, individuais de cada um, mas sempre com o objetivo de desenvolver políticas e trabalhar pelo bem comum de toda a sociedade. É isso que nós temos feito todos os dias na vida pública. Você falou que talvez o seu principal, a gente parafraseando, o seu principal marketing foram as ações que foram concretizadas nesses 2 anos que você teve a oportunidade de ser vereador realmente efetivo. O que te credenciou, o que te levou a disputar uma reeleição e
daqui a pouco a gente vai chegar nos votos novamente, mas assim, o que te levou a falar de novo? Eu vou me meter nessa loucura de novo. Quando eu não fui eleito em 2020, ficando como suplente por 39 votos, eu tinha a oportunidade, então, de dizer se eu gostaria de continuar ou não na vida pública. No momento em que eu venho assumir o mandato, na metade do mandato, com apenas 2 anos, e você sabe como é que é o serviço público, ele é muito cheio de nuances, muito moroso, eu falei, não, eu preciso de um mandato de 4 anos. E foi por isso que eu me coloquei novamente à disposição, para concretizar tudo aquilo que nós desejamos enquanto grupo, né, enquanto comunidade, enquanto sociedade, poder entregar. E é por isso que eu vim para essa segunda disputa, né? Eu não sou carreirista político, não acho que esse seja o caminho. Pelo contrário, eu vejo que a gente precisa ir lá, nos entregar naquilo que nós estamos fazendo. E detalhe, ir estimulando que outras lideranças possam assumir também esse posto. Ir lá, colocar as suas ideias junto com os seus grupos, né? Então, não acredito que esse cargo a gente tem que ficar disputando eternamente. Eu acredito, sim, em ir dar a minha contribuição e preparar. O grande desafio nosso, enquanto sociedade, é ir preparando novas lideranças para que essas lideranças assumam postos, né? Assim como vereador, mas também como associação de moradores, presidente, enfim, diretoria de associação de moradores e também outros tantos postos que existem em conselhos municipais. Então, o meu grande desafio é fazer com que as pessoas de bem também queiram se envolver na política, tornar a política um pouco mais leve, porque de fato é pesado e não deveria ser pesado, porque afinal de contas todos devem estar trabalhando pelo bem comum, mas ainda é pesado. Então nós precisamos fazer isso de maneira leve, de maneira sutil e mostrando, inclusive para aqueles que disputaram. É isso que, inclusive, eu tenho feito já nessa primeira semana, essas 2 primeiras semanas de mandato, trazendo para dentro do gabinete os nossos suplentes de vereadores que ficaram disputando no nosso grupo, mas que não chegaram, né, no mandato, trazendo para que a gente possa fortalecê-los, né, atender às demandas que eles têm em suas comunidades e continuar fortalecendo para que essas pessoas não desistam e daqui 4 anos, daqui 3 anos e meio, possam se colocar à disposição novamente com mais robustez, com mais solidez e assim, quem sabe, desenvolver um bom papel como vereador. Esse é o nosso principal desafio, Lucas, na vida pública, né? Um dos principais desafios, que é estimular para que novas pessoas possam também estar dando a sua contribuição no serviço público. 2 anos, você demonstrou um know-how de projetos, você teve ali metade do que o tempo de alguns tiveram, e aí conseguiu colocar em prática e aprovar alguns projetos de lei para a sociedade. O que faltou nesses 2 anos que você acha que você pode encaixar também nesses próximos 4 anos, junto com novos projetos que você tem de lei, indicações, coisas que possam melhorar o município para a cidade, para os nossos moradores de Cascavel? Quando eu assumi, juntamente com a nossa equipe, uma das primeiras coisas que nós fizemos foi visitar os espaços públicos existentes, aqueles espaços públicos existentes, postos de saúde, né, tanto as UBS como o SF, visitamos também as escolas, os CMEs, os CRAS, né, e fomos conhecendo a realidade desses espaços. E ali nós podemos, através de uma fiscalização, através de uma consulta direta, um conhecimento direto, um entendimento direto com os coordenadores, com os diretores, quais eram os principais problemas e propor soluções e cobrar, de certa forma. Eu acho que essa é uma das principais funções do vereador, é ajudar o município, no caso, ajudar o município de Cascavel a entregar políticas públicas, serviços com maior qualidade. Eu tenho dito isso, que se a gente focar nisso, com essa obrigação de poder ajudar, através do quê? Através de uma fiscalização madura, não aquelas fiscalizações midiáticas, né? Que você sai com o celular na mão, né? Fazendo uma fiscalização. Estilo boca aberta? Então, acho que não é esse o caminho. Inclusive, eu recebi de alguns eleitores nossos, amigos, 3 ou 4 vídeos de vereadores que recentemente fizeram isso em unidades de saúde. Nós fazemos isso com muita frequência, o Wilson Tomioto está aqui, né? Nosso chefe de gabinete, com muita frequência a gente vai às unidades de saúde com muito respeito ao servidor público. Nós temos que ter um cuidado, porque no momento em que eu chego lá espanando, sem saber a rotina, sem saber a hora de folga, o intervalo de um médico, criticando, eu acho que a gente acaba correndo o risco de cometer aí uma injustiça, né, e fazendo com que o serviço público torne ainda mais pesado. Então, nós fizemos esse trabalho inicial e propusemos alguns projetos, né, fizemos na Câmara de Vereadores alguns projetos, foram 8 no total, né, entendemos que outros não eram da nossa competência, que precisam vir
também do executivo e também, hoje, eu acho que de todos os projetos que a gente tem, o que mais me motiva a estar na vida pública, além de poder fiscalizar e contribuir com essa entrega de serviços e obras, né, com maior qualidade, é a gente poder desenvolver, Lucas, em Cascavel, um grande programa de empreendedorismo. E quando a gente fala isso, dá a impressão que a gente está querendo trabalhar pelo grande empreendedor. Não, nós precisamos trabalhar com o MEI, o microempreendedor individual. Transformar a sala do empresário, que eu conheço bem essa realidade porque estive lá, transformar a sala do empresário em um grande programa de empreendedorismo. Na forma que, quando o MEI, ou até então o autônomo, procura o serviço no município de Cascavel, ele possa entrar em um programa de transformação social, né, onde ele possa ter mentorias, onde ele possa ter cursos, capacitações, porque quando a gente fala no MEI, a gente está falando em um indivíduo, é um microempreendedor individual, mas ao lado dele tem a família, né, tem a esposa, tem os filhos, tem um colaborador, que na maioria das vezes ele pode contratar um colaborador, às vezes tem mais alguns informais, então nós precisamos organizar a vida do MEI, né, e é isso que o serviço público, isso sim é uma política pública, né, tem que ser uma política pública, tem que ter esse vínculo, e foi isso que eu não consegui desenvolver nos meus 2 anos. Plantamos algumas sementinhas, inclusive parcerias com a UniOeste, que eu posso citar aqui nesse aspecto, sobretudo da questão do desenvolvimento do empreendedorismo, e agora, sem dúvida, na gestão do Renato Silva, o qual, inclusive, a gente acredita que vai ser uma grande gestão, vai dar sequência a esse grande trabalho que o prefeito Paranhos vinha fazendo. O Renato e o Henrique, né, formam uma dupla muito boa, Renato e Henrique, e nós confiamos no trabalho dele e confiamos que nesse mandato nós vamos entregar na cidade de Cascavel um grande programa de empreendedorismo, que é um dos pilares, é um dos motivos que faz com que eu esteja na vida pública. E junto, ao lado de um programa de empreendedorismo, eu acredito que nós precisamos trabalhar programas de contraturno escolar, onde as nossas crianças, sobretudo os nossos adolescentes, precisam ter atividades para fazer no contraturno. Se estudam de manhã, à tarde nós precisamos dar atividade para essa criança. Se ela estuda à tarde, pela manhã nós precisamos dar atividade para essa criança, sobretudo naquela idade, né, de adolescência, dos 12, dos 13, dos 14 anos, que é uma fase de descobertas, é uma fase de transformação do corpo, inclusive hormonal, e nós precisamos fazer com que essas crianças, de maneira muito especial, aquelas que estão em vulnerabilidade social, nos bairros, que estão lá no Mutirão do Santa Cruz, mas que estão lá no Cascavel Velho, que estão lá no Julieta Bueno, que estão na região norte de Cascavel como um todo, nós precisamos fazer com que essas crianças tenham atividade. Assim a gente vai transformar o futuro dessas crianças. E aí a gente transforma a base, né? Evita que essas crianças fiquem na vulnerabilidade social. E ali na frente, a gente dá condição para transformar a vida das famílias, sobretudo o MEI, o microempreendedor individual, através de um grande programa. Aí eu estou com a minha consciência tranquila de que, de fato, eu vim para o serviço público, dei a minha entrega, né, e posso estimular que outras pessoas venham e assumam esse cargo também, que é muito importante na cidade. Você falou de saúde e educação, praticamente a mesma frase, e a gente fazendo uma avaliação positiva, os 8 anos de governo Paranhos foi um governo que expandiu, transformou a realidade de Cascavel. A gente fala de mobilidade urbana, a gente fala de crescimento, a gente fala de interior, principalmente, que foi deixado de lado por outras gestões, mas talvez, são observações, talvez a saúde e a educação ele não tenha atingido o êxito na qual ele queria atingir. Você falou de saúde. Primeiro ponto na saúde. Qual que é a maior demanda da população hoje em relação à saúde? A gente sabe dos atendimentos das UPAs, das UBS, do USFs, mas talvez qual que é a maior demanda, o que mais chega para o vereador Xavier a respeito da saúde? Essa discussão é muito boa. Nós precisamos primeiro reconhecer tudo aquilo que foi feito. Novas unidades de saúde, agora eu não lembro exatamente o número, mas foram mais de 20 unidades de saúde na cidade de Cascavel. Então, aí pertinho da casa do cidadão que está nos acompanhando, com certeza tem uma nova unidade de saúde construída. Esse é o primeiro ponto. Construir unidade de saúde não é suficiente. Nós precisamos agora equipar ou trazer equipes para que possam desenvolver. Tem unidade de saúde da família, porte 4, que cabem 4 equipes de saúde da família. Estão apenas com uma. Então, qual que é o grande desafio hoje do Renato e do Henrique? Né, nosso prefeito e vice-prefeito. Contratar mais servidores, contratar mais médicos. Acho que isso, sem dúvida. Ainda tem algumas unidades para serem construídas, como na região oeste, por exemplo. Lá no bairro Palmeiras tem uma obra que vai começar, um investimento de quase 5 milhões de reais, que já vai começar essa obra.
e tem a nova unidade de saúde do bairro Santa Cruz, que precisa também ser construída para a gente fechar toda a região oeste de Cascavel. E, lógico, trazer novas equipes para atender a população. Mas hoje, você perguntava qual que é a nossa maior demanda. Sem dúvida, é por leito qualificado, né? As cirurgias eletivas. Nós fomos a fundo no nosso gabinete, nós gostamos de discutir tecnicamente sempre os assuntos e as demandas, sobretudo a saúde, porque quando a gente fala de saúde, ela é uma baita de uma plataforma para a gente criticar, para a gente reclamar, né, enquanto vereador, mas a gente tem que discutir tecnicamente. Nós fomos atrás de números. A Organização Mundial da Saúde, ela preconiza que para cada 1.000 habitantes, nós tenhamos que ter 3 leitos. 1.000 habitantes, 3 leitos. Em Cascavel, pasme, Luca, em Cascavel nós temos 1,7. Então, pouco mais do que a metade. Então, com muita frequência, infelizmente e lamentavelmente, nós vamos ter pessoas nos corredores do HU. Graças a Deus que temos o HU. Mas nós vamos continuar tendo as cirurgias eletivas como uma principal demanda na cidade de Cascavel. Porque, infelizmente, nós não conseguimos, e aí é uma responsabilidade do Estado, e aqui nós precisamos, Lucas, chamar a atenção também dos deputados estaduais, que precisam, além de entregar emendas nos seus municípios, cobrar também Secretaria Estadual de Saúde, cobrar também o governador, cobrar de que forma? Com o objetivo de melhorar, não ficar dando pau e cacete aí à toa, não é esse o objetivo, mas nós precisamos discutir tecnicamente a saúde. Em Cascavel nós não temos leitos, a quantidade mínima de leitos, e aí vamos imaginar o seguinte, que hoje o governador assine um decreto lá e que vai construir um novo hospital. Em quantos anos nós vamos entregar esse novo hospital com equipes funcionando, com equipamentos? Então, a discussão da saúde é séria e nós precisamos fazer quando? Agora, porque daqui a pouquinho o Cascavel está com 400 mil habitantes, 450, 500 mil, e nós não temos uma alternativa que não seja uma construção de um hospital. Não precisa ser um hospital de grande referência para cirurgias de grande porte. Pode ser um hospital de média, né, de média complexidade, para que a gente possa internar aquela pessoa que precisa fazer uma cirurgia na vesícula, aquela que precisa tirar uma pedra no rim, né, problemas que muitas vezes podem esperar um pouco, mas que incomodam muito. E detalhe, causa um furo no orçamento, porque também essa pessoa, além do sofrimento que ela vai ter ao longo da espera, ela precisa ser remediada, ela precisa com muita frequência voltar à UPA para que ela possa passar por um atendimento, né? Então isso é uma discussão muito boa, nós temos que fazer. Nós fizemos inclusive um requerimento ao governo do estado naquela ocasião em que nós discutimos isso e fizemos esse levantamento da necessidade de construção de um novo hospital com no mínimo 150 leitos, para que a gente possa minimizar esse problema que vem acontecendo. Talvez não resolva todo o problema, mas sem dúvida é um dos caminhos. E é claro, fazer convênio com outros hospitais, né? Às vezes a gente mora numa cidade de médio porte aqui que tem polo regional, né, de saúde, e com todo respeito às outras cidades, né, da região, mas nós temos que tirar pacientes aqui de Cascavel para ir na cidade pequenininha, como Nova Aurora, né, como outras cidades, para fazer cirurgias de média complexidade ou de baixa complexidade. Então nós temos que ter aqui na nossa cidade, né, esse atendimento, porque nós temos estrutura, nós temos orçamento e precisamos unir esforços junto com os deputados estaduais e com outras lideranças para que isso aconteça. Até fazer um adendo, até porque o HU não atende só a Cascavel, né? A região toda. A região toda. E acaba piorando um pouco ainda mais esses números, né? Claro, porque a região continua crescendo, né? A nossa região continua crescendo, sim, de maneira muito especial, a cidade de Cascavel. Então, graças a Deus que nós temos o HU, né? Já perdemos outros hospitais, agora vem sendo feita uma reforma no Hospital de Retaguarda, onde ele vai poder atender, inclusive, 24 horas. Isso é muito importante, mas ainda não é o suficiente. Nós precisamos urgentemente discutir a construção de um novo hospital na cidade de Cascavel para que a gente possa diminuir essa dor, esse sofrimento das pessoas que vivem na necessidade, né, num problema de saúde. E nós recebemos, sim, uma das maiores demandas, questões de cirurgias, né? Quando a gente pega algumas especialidades, então, é um problema muito sério que a gente vem sofrendo todos os dias no nosso gabinete, recebendo e sofrendo junto com a população. Voltando ao assunto educação, você tocou um assunto bem interessante, contraturno, né? Projetos que podem ser colocados em prática com estudo e o apoio de secretaria, conselho e governo municipal. Mas além disso, Xavier, projetos para a educação, porque
E ainda me pega um pouco, vim de lá, minha esposa ainda está dentro da educação, e talvez seja o calo, né, que faltou ali do Paranhos. A saúde a gente sabe porque Cascavel não atende só a Cascavel, é muito mais complexo. Mas talvez a educação, a gente sabe que o orçamento agora é gigantesco para a educação nesse ano, mas isso é suficiente para sanar os problemas da educação em Cascavel? Porque a gente fala, além de as construções de novas escolas de CMEs foram feitas, mas ainda faltam vagas em CMEs, a população cresce num ritmo aceleradíssimo, e talvez o piso do professor seja a grande demanda também, além dessas vagas. O que o Xavier também tem de proposição para isso, dentro daquilo que é cabível a você? Nós volto a dizer, nós precisamos sempre reconhecer tudo que foi feito, né? Eu fui várias vezes visitar a secretária Márcia e sei de todo o empenho, toda a dedicação a ela, juntamente com a equipe dela, o Dejair, toda a equipe da educação, todas as obras que foram feitas, as reformas, né? Vamos citar novamente um caso lá da escola Ademir Corrêa também, mas a escola Maria Tereza, lá no bairro Santa Cruz, né? 4.700.000 reais, salvo engano, investidos numa reforma, numa escola que era da década de 80, Lucas. Então, assim, se a gente olhar o que nós tínhamos de educação em um passado não tão distante e o que nós temos hoje, houve sim um avanço. Tanto que o nosso IDEB aumentou, se eu não estiver errado, para 6,8, né? Então isso é muito bom para a nossa cidade, significa que nós estamos no caminho. Valorização do servidor é necessário, de maneira muito especial do professor, que precisa ser reconhecido. E o que é reconhecimento? Reconhecimento, sim, é dinheiro no bolso, mas é também ter uma estrutura adequada, uma sala de aula com ar-condicionado. E volto novamente aos casos de reforma e ampliação das escolas, as emendas impositivas dos vereadores hoje, que também são ferramentas importantes, e nós fizemos uso disso na nossa comunidade, na nossa cidade, em vários locais, levando o ar-condicionado para as salas de aula. Isso, sem dúvida, ao longo do tempo, vai refletir em um desenvolvimento e em uma melhora da qualidade do ensino. Qual é o próximo desafio? Nós precisamos trabalhar para diminuir, eu não digo zerar, porque a nossa cidade, né, o prefeito Paranhos sempre citava isso, nascem em Cascavel aproximadamente 500 crianças todos os meses, né? Então é um crescimento, um ritmo acelerado muito grande, mas nós precisamos trabalhar para que a gente diminua essa espera, essa fila, né, dos CMEs, e tem uma forma de fazer, na minha opinião, terceirizando, né, contratando essas escolas, esses centros educacionais que têm vagas disponível, claro. Precisamos discutir o valor, porque o valor que foi proposto recentemente não cobria o custo e as necessidades que um centro educacional tinha ou tem. Então nós precisamos discutir valores, mas precisamos trabalhar construção de novos CMEs, de novas creches, e isso já está sendo feito. Inclusive tenho a informação que o prefeito Renato Silva, em parceria, se não me engano, com o deputado Batatinha, já trouxe também alguns recursos para a construção de novos CMEs. Isso é muito importante. Agora tem que haver um planejamento, e é isso que nós estamos fazendo. Esse começo de ano nós agendamos, Lucas, com todos os secretários, e estamos fazendo essa semana e a semana que vem, visita a todo secretário e perguntando qual que é o planejamento para que a gente resolva as principais dores, né? Aquilo que mais incomoda o cidadão, e na questão da saúde, da educação e também na segurança pública, que é algo que a gente precisa falar também. Todas as vezes que a gente fala de problemas na nossa cidade, nós precisamos buscar formas de diminuir as dores, diminuir os sofrimentos que a população vem sofrendo, principalmente nessas 3 pastas. A última, na educação, a gente sabe que a economia foi o carro-chefe na construção de novas escolas e CMEs. Só que na contrapartida nós tivemos escolas recém-reformadas com fiscalização de vereadores com problemas seríssimos de infraestrutura. O que pode ser feito por parte da Câmara e também, óbvio, principalmente sua, que está aqui batendo esse papo conosco, para que essa fiscalização seja mais rigorosa na hora da entrega das obras, porque acaba saindo mais caro o molho do que o peixe, né? Porque você faz uma reforma, faz uma construção, em pouco menos de um ano você tem que interditar, fazer mudanças de salas para poder ter uma nova reforma, ou até entrar na fila de novo e ter essa nova reforma, né? Intensificar
o acompanhamento das obras é necessário. Vou citar novamente um exemplo daquilo que nós acompanhamos dentro do nosso gabinete. Recebemos denúncias de pais que viram coisas acontecendo de maneira que não deveriam acontecer. Obras, né? E nós fomos até a obra, fizemos uma fiscalização, mandamos documento para a secretária Márcia, falando sobre aquilo que precisava ser corrigido e que não se fizesse o último pagamento daquela obra. Então, acompanhamos, a construtora corrigiu aqueles defeitos e aquilo que precisava ser corrigido e entregou uma obra com maior qualidade para a população. É isso que o vereador precisa fazer, né? Talvez a gente não consiga, nós chegamos a ter, Lucas, no mesmo instante aqui em Cascavel, mais de 80 obras em andamento. Nós não vamos conseguir acompanhar todas as obras, mas o vereador, e para isso nós somos em 21, né, ele possa fiscalizar sobre tudo aquilo que está na sua região, né, aquilo que ele vai recebendo também de denúncia, e o cidadão também tem uma participação muito importante nisso, né, de acompanhar e poder chegar até nós. E eu digo sempre que o nosso gabinete está de portas abertas, não há nenhuma denúncia que chega ao nosso gabinete que não é investigada. Qualquer que seja a denúncia, qualquer que seja o problema, a gente vai, apura e propõe uma solução para esse problema. E, claro, dentro dessas ações de fiscalização que nós fizemos e que nós vamos continuar fazendo, o objetivo nosso é fazer com que a qualidade dessas obras, a qualidade desse serviço seja sempre melhor, com o objetivo do quê? De fazer com que o cidadão que recebe essas políticas públicas possa receber isso com mais qualidade. É isso sempre o nosso objetivo, e eu acho que o vereador deve fazer isso sempre com muita responsabilidade, volto a dizer, com cuidado para não expor, com cuidado para entender aquilo que está acontecendo, porque o serviço público ele já é pesado e carregado, e dependendo de como chega alguma coisa lá, não condiz com aquilo que está acontecendo, nós temos que ter toda a responsabilidade na condução, não é deixar de agir, mas cuidado e responsabilidade, sobretudo com o servidor que está no posto de trabalho ali. Isso a gente precisa ter sempre e ressaltar sempre como uma atenção especial que precisa ser dada. Segurança pública é um assunto interessantíssimo também, você tocou nesse assunto, está buscando conversas, né, com a pasta. O que pode ser feito de diferencial de 2025 para frente na segurança pública? Não sei se foi o mais violento, mas é um janeiro um pouco atípico, né? A gente teve até situações em frente à prefeitura, coisas que a gente não está acostumado a ver. Cascavel não é uma cidade tão violenta pelo tamanho que tem em Cascavel, mas é só um janeirinho um pouco diferente daquilo que a gente está acostumado, né? As soluções que Cascavel pode ter junto com o poder público para mudar esse cenário. Nós precisamos separar sempre, pelo menos em dois aspectos. Aquilo que é o crime organizado, fruto da violência do crime organizado, que sim existe e está presente em Cascavel. E aí são necessárias ações específicas para combater. E nós precisamos entender aquilo que mais incomoda o cidadão, o empresário, né, que está com as suas portas abertas, que hoje, sem dúvida, são esses usuários de drogas, esses cidadãos que estão em situação de rua, mas, na verdade, estão em situação de drogadição, né? Nós temos esses números, esse levantamento de que essas pessoas que, infelizmente, vivem nas ruas e são, sim, dependentes químicos e precisam de tratamento. Esses são os que mais incomodam e dá trabalho também para a segurança pública, né? Recentemente, eu falava isso no nosso gabinete, inclusive, foi preso um cidadão que tinha mais de 30 passagens, né? Nós acompanhamos aquela situação. Então, assim, há toda uma questão do judiciário que, infelizmente, tem uma interpretação equivocada da lei e precisa vir para a discussão. Quando nós fazemos reunião pública na Câmara de Vereadores, o judiciário tem que participar e dar, sim, satisfação o porquê que essas pessoas estão na rua depois de 30 passagens, né, pela delegacia e ainda continuam causando problema à sociedade. Então, o que nós precisamos fazer? Internar essas pessoas e dar tratamento para essas pessoas. Nós estamos acompanhando o caso da cidade de Florianópolis, porque nós vamos buscando práticas, Lucas, boas práticas em outros municípios. E em Florianópolis foi criada uma lei, né, o qual ela é chamada de internamento humanizado. Nós precisamos internar essas pessoas, 1, 2, 3, 4, 5, isso sim, precisa ser repetido. Quando ela é presa, não, né? Ela precisa cumprir, pagar pelo crime que ela cometeu. Agora, o tratamento, nós não podemos desistir. Essas pessoas não estão, e aqui uma reflexão junto com o cidadão cascavelense.
Quem acha que essas pessoas que estão na rua ou que estão nas ruas, elas estão em condição de dizer o que é melhor para a vida delas? Você acha que elas podem dizer eu quero continuar na rua, ou elas estão impedidas de definir o que é melhor para a vida delas? Elas estão totalmente sob efeito, né? Quer seja de álcool, mas na sua maioria são outras drogas, né? E nós precisamos, enquanto sociedade, nos sensibilizar com esse ser humano que está largado e abandonado nas ruas, né? Fazer com que ele possa passar por um tratamento e ser entregue, ser conduzido para sua família, porque na sua maioria tem filhos, às vezes um pai, uma mãe, que já não aguentam mais conviver com ele dentro de casa e acaba indo para a rua, né? E eles preferem viver na rua pela liberdade que eles vão ter de fazer uso dos seus entorpecentes, enfim, daquele vício que ele tem. Nós precisamos reconduzir, tratar, reconduzir ao mercado de trabalho, reconduzir as famílias para que essa pessoa possa ser feliz, para que essa pessoa possa se integrar novamente à sociedade. Então, segurança pública é sempre um cuidado especial, assim como a educação e a saúde. A gente tem que ter um cuidado especial quando a gente vai discutir. Estamos buscando políticas públicas em outros municípios que estão dando certo para que a gente possa, aqui em Cascavel, também fazer esse enfrentamento. É um problema que existe na região oeste, na região sul, na região norte, no centro, né? Mas que existe também em Foz do Iguaçu, que existe em Maringá, que existe em Londrina, que existe em Curitiba, existe no Brasil como todo. É um momento que nós estamos vivendo, né? Então, que essas pessoas precisam entender que não tem como continuarem na rua, que elas precisam de um tratamento pelo bem dela, pela felicidade dela, ela precisa ser colocada novamente, né, ter a sua reinserção no mercado de trabalho de maneira saudável, né, curada desse vício, e isso nós precisamos discutir. Acredito muito no trabalho que o Coronel Lee vai fazer na Secretaria de Segurança Pública. Inclusive temos visita nos próximos dias para fazer lá, para a gente se colocar também à disposição e cobrar também que seja feito esse enfrentamento, né, desse problema que a gente vem vivendo no município de Cascavel, e nós vamos, sem dúvida, dar a nossa contribuição também ao município de Cascavel na segurança pública, sempre com muita responsabilidade. Voltando a falar de região oeste, mobilidade urbana. Santa Cruz, um dos maiores bairros de Cascavel, um dos mais antigos também, um centro de crescimento da região oeste. O que temos de mobilidade urbana para a região oeste? Santa Cruz, ali, região Esmeralda, entre outros bairros ali também. A região oeste, a gente tem um carinho muito grande. Eu, desde quando me mudei para Cascavel, eu moro ali há 25 anos. Claro que a gente hoje, como vereador, trabalha pelos 4 cantos da cidade, pelo centro. Inclusive, tive uma boa votação também no centro, porque os nossos negócios, né, estão todos localizados no centro. A gente tem restaurante, tem sorveteria, e eles estão localizados no centro. Mas a região oeste, de maneira muito especial, onde a gente vive, onde a gente tem ali inserido as nossas amizades também, tem um carinho muito especial. A região oeste, o bairro Santa Cruz, né, a região oeste de maneira geral, passou por uma transformação na questão de mobilidade, reformas da Chavantes, a reforma da Tito Mufato, e agora a Indira Gandhi e a Tupinambás também sendo entregue, que é aquela rua atrás do fórum, né, uma importante via de ligação, de entrada e de saída do bairro. Hoje nós não precisamos mais sair pela Tancredo, nem pela Avenida Brasil, nós temos uma saída pelo centro. Era isso que nós cobrávamos, principalmente do prefeito Paranhos nas nossas conversas, e ele tinha essa leitura de que era importante ter mais uma via. Na verdade, nós conseguimos colocar também, Lucas, no plano de mobilidade urbana de Cascavel, mais uma via a ser alargada, que é a Tupiniquins, uma via também que sai do Paulo Godoy, passa pelo Santa Cruz, vai pelo Palmeiras, passa pelo Alto Alegre e chega também até a Assunção e, em consequência, na Tancredo Neves. Então essa também é uma via que precisa ser alargada para que a gente possa melhorar o fluxo daquela região. E a região oeste, pela sua geografia, é uma das regiões que tende a ter um maior crescimento, né, e uma expansão territorial, até porque também o novo plano diretor da cidade de Cascavel estendeu, né, os limites urbanos ali da cidade. Nós vamos agora, o perímetro urbano vai até o contorno oeste, em um trecho muito significativo. Então há uma tendência muito grande de novos loteamentos naquela região, e nós temos que planejar o futuro e trabalhar mobilidade urbana, alargar vias, né, e fazer com que o trânsito possa fluir, e isso, sem dúvida, um dos compromissos. Já agora, no começo do nosso mandato, nós estivemos reunidos com o Folador, né, o novo chefe da Casa Civil, e apresentamos a ele uma lista de 15 demandas que nós vamos trabalhar no nosso mandato. Isso inclui grandes problemas que
que o cidadão cascavelense enfrenta, como a discussão do contorno norte, o contorno sul, né, o aeroporto de cargas, mas também alargamento de vias, como essa da Tupinambás, da Tupini 15, a Tupinambás já está sendo entregue em breve, né, Tupinambás em Indira Gandhi, mas o alargamento da Tupini 15, ela muda de nome no Alto Alegre, ela passa a se chamar Hercílio Luz, e nós precisamos alargar essa via, então mobilidade urbana é sem dúvida um dos nossos pilares, nós vamos trabalhar muito para que isso aconteça, porque é importante. Cidadão, hoje nós temos uma qualidade de vida muito boa em Cascavel, uma delas é devido a essa mobilidade, nós podemos nos deslocar, saí lá da região oeste agora, me desloquei até aqui, a sede da Gazeta, em poucos minutos, por quê? Porque nós temos vias de ligamento, né, os binários, que fazem com que a gente possa se deslocar, nós precisamos estender isso, o plano de mobilidade previu isso, nós discutimos, aprovamos ele na Câmara de Vereadores, e ele é muito importante para a cidade de Cascavel, sobretudo pensando no futuro e no desenvolvimento e no crescimento da cidade. Que é bom, passa rápido, dura pouco. Xavier, queria que você falasse, então, para quem está nos assistindo, o que esperar de você nesses próximos 4 anos, porque você já fez, já provou, mas sempre a gente tem um pouco mais para trabalhar em prol da população, né? Nós vamos trabalhar muito. Nós vamos honrar as 2.604 pessoas que no dia 6 de outubro foram até as urnas e digitaram o nosso número e nos credenciaram para que a gente pudesse ter esse mandato de 4 anos. Vamos honrar toda a cidade de Cascavel, trabalhar por cada habitante que precisa de políticas públicas, pelo cidadão que precisa se desenvolver enquanto empreendedor, com projetos de empreendedorismo, pela criança e o adolescente que precisa de um contraturno escolar. E vamos continuar trabalhando pelas cidades, pelas regiões, pelos bairros de Cascavel, e com fiscalização, com responsabilidade, mas também com muita dedicação e determinação. Cascavel, com certeza, vai se orgulhar muito de ter eleito um vereador, Carlos Xavier, para a cidade de Cascavel, e nós vamos honrar a cidade e, com certeza, os nossos amigos e aquelas pessoas que votaram em nós. Muito obrigado pela oportunidade, uma alegria muito grande. Nosso gabinete está de portas abertas para receber a Gazeta, para receber o cidadão cascavelense, e nós vamos trabalhar com muita transparência, honrando o município de Cascavel e o cidadão cascavelense. Eu que agradeço a oportunidade, sei que a agenda é corrida, os horários são apertados, a gente agradece a oportunidade. Retornando a falar, repetindo mais uma vez, já abrimos espaços para outros vereadores também que aqui estiveram, alguns não nos deram resposta, mas deixando você informado que o convite está estendido aos 21 vereadores da cidade de Cascavel, que poderão estar aqui falando daquilo que fizeram, daquilo que poderão fazer e também das suas propostas em caso de primeiro mandato para o crescimento, a melhoria da cidade de Cascavel. Quero agradecer você que nos acompanhou, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, deixe seu like, isso é muito importante, né? Você deixar o seu like aí para que esse vídeo e os outros vídeos do canal da Gazeta sejam entregues para outras pessoas que não nos conheçam ainda. Deixe seu comentário também. Obrigado por nos acompanhar e até uma próxima.